Bem-vindos a todos. Boa noite, então, pessoal. A gente teve um pequeno contratempo que todo mundo tem, né, nesse mundo online hoje, que uma pequena instabilidade na internet do nosso palestrante. Então, a gente estava ouvindo um kirtan aqui da Indira para relaxar a mente e elevar a mente também para preparar para essa nossa conversa agora com o Deroni. E então gostaria também antes para quem não conhece, né, que a Ananda Marga é uma filosofia de vida baseada no yoga e meditação, fundada em 1955 na Índia por Shri Shri Anandamurti ou Prabhata Ranjan Sarkar. E tem como objetivo a autorrealização e o serviço social, né? E também o objetivo de abrir a mente das pessoas, né? Não no sentido de anarquismo, assim, mas abrir a mente das pessoas para uma educação, né, humanista, para reconhecer toda forma de vida com muita importância. Mas, enfim, então vamos ver se o nosso palestrante caiu de novo. E então gostaria então de fazer a propaganda aqui para quem está aqui, que toda sexta-feira a gente tem palestra, a gente promove uma palestra às 19 horas. E pedir que o pessoal que ajude sempre a gente a divulgar e trazer mais pessoas para as salas, porque a gente sempre organiza e procura assuntos interessantes, coisas novas e coisas assim para frente, né? Coisas que venham ao encontro da nossos ideais e nossas filosofias. Uma boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Como o nosso computador não está sustentando a internet, né, eu teria até alguns slides para passar, mas aí não tem problema, a gente pode falar sem os slides, né? E daí, num outro momento, a gente... Mas o importante é a mensagem que nós estamos aí, né? Bem, inicialmente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Deroni Sabe. Eu trabalho com psicologia, né? Já há 33 anos como psicólogo. Eu sou hipnoterapeuta também, já há 46 anos. Hoje trabalho com constelação também. E na minha busca, eu fui buscar uma série de referências, inclusive na espiritualidade. Estive na Índia em 89, durante 6 meses, né? 88, 89. E sempre tive muita alegria, assim, em conectar com grupos de meditação, porque eu vejo que a montanha tem muitos lados, né? E as tradições trazem muita sabedoria, né? E eu participei da Ordem Rosa Cruz dos 15 até hoje, praticamente, só que alguns períodos mais ativos, principalmente os primeiros 15 anos, onde eu participei até da direção, né, aqui do Rio Grande do Sul. Eu atuei bastante, fundei na minha cidade um grupo. Eu também, assim, meus estudos passaram pelo estudo das tradições de sabedoria, principalmente eu fiz 3 pós-graduações de psicologia transpessoal, né? Estuda desde psicologia tibetana até um tanto de outras manifestações, porque o mundo do desenvolvimento humano ele é muito vasto, muito rico, né? Às vezes o cara sai da faculdade da psicologia achando que aquilo ali é a psicologia
naquilo ali é 10% que a gente vê na base, na faculdade, 10, 15%, porque já na pós-graduação de Psicologia Transpessoal, a gente já vê um monte de outras abordagens, né? Muito mais modernas e algumas bem mais conectadas com o mundo, né, assim, das tradições. Mas deixa eu perguntar, após esse pequeno teste, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei, pelo fato de ser pelo Zoom, talvez Tá não, dando para o ouvir pessoal perfeitamente, meu Jeremy. está muito habituado. Tá ótimo, dá para ouvir Tranquilo? bem, a Tá, imagem também. ótimo. Tá, pelo celular, daí está usando a banda do celular, né? Me parece que tem um problema da internet aqui na rua, né? Então, o do computador não está. Tá? Bem, mas estamos aí e podemos... Vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer perguntas também. Posso dar algumas pausas, né? E quando se fala em ansiedade, muita gente já pensa que é algo assim associado à doença mental, ou como se fosse algo muito sério. Mas as estatísticas dizem que cerca de 7 a 10% das pessoas são ansiosas, né? Mas eu duvido muito, porque eu acho que isso mostra aquela ansiedade assim extrema, entende? Eu acho que a ansiedade, ainda mais no período que nós estamos vivendo, com a pandemia, com a quarentena e todas as desinformações que existem, né? A dificuldade de termos clareza na referência da onde que vem, e de tantas outras coisas que a gente sabe que está acontecendo no mundo também, no nível econômico, político, interesses, né? A pessoa, para não ter ansiedade, só se não estiver ligada à realidade, né? Porque nós não sabemos hoje muito para onde é que o mundo está indo. Evidentemente que pessoas mais espiritualizadas têm uma visão, muitas vezes, mais ampla, né? Agora, eu vejo que a maioria das pessoas está com uma certa opressão, uma certa insegurança em relação ao futuro, né? Mesmo porque a pandemia nos surpreendeu a todos, concordam? Né? Você pode fazer uns sinaizinhos com a cabeça, assim, não, dá para gente. Mas me parece assim que a ansiedade hoje ela é companheira de nós todos, mas num nível maior ou menor. Acontece que num nível assim básico, a ansiedade ela é necessária à vida, porque é a reação que temos a um perigo, né? E se esse perigo for real, é extremamente saudável você ter esse cuidado, né? Agora, há momentos também que nós temos ansiedade por perigos imaginários. E nós sabemos que 10% da nossa do que acontece na nossa vida, né? A nossa vida, 10% é o que acontece. Agora, 90% é o que nós fazemos com o que acontece. E aí entram fatores subjetivos, né? O quanto a pessoa administra a paz dentro dela, o quanto ela administra as emoções, porque a ansiedade ela está ligada ao medo. Se a gente fosse resumir bem, de um jeito simples, o que é ansiedade, podemos dizer que ela é o medo do futuro, né? E geralmente a pessoa cria um cenário atemorizador, negativo, né? Entende? E então a ansiedade ela pode estar relacionada assim a perigos que vêm de fora, a perigos assim de nós não nos controlarmos, medo às vezes de perder o controle, né, das emoções, ou de não ter uma boa performance, né? Então a ansiedade ela está presente ao próprio processo de viver, e eu vejo que existe assim
três tipos de ansiedade. Pelo menos assim, a linha que eu sigo hoje, eu vejo que existe uma coisa chamada ansiedade natural, extremamente necessária, e é exatamente a percepção das ameaças, dos perigos, que faz com que nós busquemos soluções e busquemos, vamos dizer assim, caminhos para a nossa vida. Então, ela está ligada à nossa evolução. Agora, existe a ansiedade tóxica, e é o que comumente as pessoas entendem por ansiedade, essa ansiedade tóxica que a gente fica com taquicardia, que a gente fica, às vezes, com um aperto no peito, ou na garganta, ou na barriga, enfim, há desconfortos físicos associados a esses medos, né? A ansiedade que nos deixa, às vezes, paralisados, porque a ansiedade é uma reação ao perigo imaginário ou real, que coloca o nosso organismo numa prontidão para lutar ou fugir. E essa prontidão, ela acontece internamente através da liberação de alguns hormônios, como a adrenalina e o cortisol, que são hormônios ligados ao estresse, né? Então, a ansiedade, o medo, o estresse, são coisas todas muito próximas e relacionadas. Bem, agora, eu acredito num outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade sagrada. E muita gente nunca ouviu falar disso, né? Mas a ansiedade sagrada, ela é a nossa conexão com as grandes perguntas da nossa vida, as grandes perguntas da humanidade. Quem sou, de onde venho e para onde vou? O Woody Allen, ele tinha uma variação disso, dizia que as perguntas da humanidade são quatro, dizia assim: quem sou, da onde eu venho, para onde vou e o que eu vou jantar hoje à noite. A forma dele dizer também que quando a pessoa está com as suas necessidades básicas ameaçadas, né, aí é mais difícil pensar nos grandes problemas, nas grandes questões, né, espirituais, né? Mas, no entanto, tendo convivido um pouco na Índia, por exemplo, eu vejo lá que pessoas, e não só lá, como aqui também, pessoas que passam por dificuldades, inclusive, né, relacionadas à questão assim da sobrevivência, muitas vezes têm uma serenidade, uma tranquilidade, uma aceitação das coisas mais tranquila, né, do que muitas vezes uma pessoa que tem tudo e, no entanto, sente um desconforto, né? Nós sabemos que tem pessoas que não têm problemas financeiros de ordem nenhuma, estão super, e que muitas vezes se suicidam, né? Temos exemplos disso, né? Veja Robin Williams, né? Um grande artista, um artista de primeira linha, né? E Hemingway, né? Que foi um grande escritor, e assim a gente conheci psicólogos e psiquiatras que se suicidaram também. E veja, e às vezes são pessoas que têm todas essas necessidades básicas bem supridas, mas existem outros desconfortos, porque nem só de pão vive o homem, como já dizia o mestre Jesus, né? E muitos conceitos que Jesus trouxe são parecidos com conceitos trazidos por Buda, por Yogananda, e por aí vai, né? Então, existe um consenso entre as tradições que o ser humano ele tem como parte de si mesmo uma dimensão espiritual. E essa ansiedade sagrada, ela estaria ligada àquela necessidade de nós encontrarmos um sentido e um propósito na nossa existência, né? Então, essa ansiedade sagrada tem a ver com a, a nossa preocupação com a vida, com a morte, com a transcendência, com a existência de um ser superior, né? Então,
Só que, na medida que a pessoa não dá nenhuma atenção a essa dimensão espiritual, a tendência é ela começar a sentir a vida de uma forma vazia. E ela sentir um desconforto, uma amargura, né? Muito grande, porque a vida parece para ela sem sentido. Né? Então, é evidente que o sentido da vida ele é dado por cada um, de acordo com seus significados, de acordo com suas buscas. Né? E eu acho que a vida, por si só, ela tem um sentido, diferente do que pensam alguns filósofos que dizem que a vida não tem sentido e que cada um dá a ela. Agora, para mim, a dimensão espiritual ela está presente na própria existência física, só que uns não a percebem, outros percebem. Bom, eu vou falando, qualquer coisa que ficar, que vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma adição, pode falar, tá bom? Quando eu der um intervalinho, então, Eu pode entrar, vejo comentar alguma coisa. Deroni, que quando fala que a ansiedade é uma reação ao medo, né? O medo do futuro e tudo. E aí eu me lembro, para só fazer uma relação, uma analogia simples, né? Quando eu era adolescente, e até antes de adolescente, acho que quando eu era criança, já que eu já na escola eu gostava de alguma coleguinha de aula, aquilo já gerava uma ansiedade que é muito engraçado. E até hoje, né, tem pessoas que, por exemplo, antes de um simples encontro, já cria uma ansiedade violenta, né? E aí é aquilo que tu diz, que É, 10% é o acontecimento e porque 90% é o que a gente cria na cabeça da gente. é, e também, assim, o que ocorre é que eu me lembro também dessas situações, né, da ansiedade que eu tinha nas primeiras coleguinhas de aula que eu gostei e tal. E, na verdade, está em jogo o nosso amor próprio, né? E nós vemos no fato de alguém não gostar da gente como se nós não tivéssemos valor, né? Nós, então, muitas vezes nós transferimos o medo que temos de perder nossos pais bem cedo na nossa vida com essas pessoas que nos aproximamos, onde nós transferimos, né? Aí tem o Freud, que diz que Freud explica muitas coisas, né? O pessoal brinca comigo, diz que Freud explica, mas Deroni sabe. É o meu nome. Mas, assim, o que Freud dizia isso, né? Que não só Freud, como outros grandes estudiosos, falaram na importância da nossa ligação com as nossas origens, né? E hoje a constelação familiar fala muito no quanto é importante nós termos uma boa relação, inclusive de gratidão com as nossas origens. Eu vejo que nas tradições orientais a gratidão assim é uma coisa essencial. E no mundo moderno, mundo líquido como nós estamos vivendo, há um enfraquecimento das tradições, da própria gratidão, do reconhecimento, né? E isso afeta a saúde das pessoas. Porque quanto mais desconectada a pessoa está, quanto menos ela tem essa gratidão, esse reconhecimento, quanto menos ela aceita o seu passado, mais ela tende a ser ansiosa, né? E eu já entrei na faculdade depois de 7 anos de estudos mais esotéricos, né? Filosóficos, né? Porque eu entrei na faculdade com 22, mas eu já tinha ali uns 7 anos de lendo essas coisas, né? E que eu fui me descobrindo assim, aos 14, 15 anos. E aí eu comecei um estudo sistemático pela parapsicologia, com a hipnose, com, enfim, várias outras coisas. Mas aí o que acontece? Aí quando eu entrei na faculdade, eu já sempre procurei essa conexão com a espiritualidade, né? E hoje existem centenas de abordagens, né? E algumas, elas
trabalha essa conexão com uma consciência maior. A visão das constelações sistêmicas, familiares, organizacionais, trabalha assim essa ligação com algo maior que se parece com o inconsciente coletivo do Jung, né? Mas é como um campo do universo, um campo de consciência. E quando a pessoa não tem uma boa relação com as suas origens, seus pais, sua própria família, isso perturba internamente ela de alguma forma, né? Por isso que é importante. Se você vê os índios americanos, os indígenas americanos, né? Eles trabalhavam muito também, nossos ancestrais, essa conexão com as nossas origens, né? Mas, enfim, a ansiedade, então, quando nós descuidamos nossas relações, quando nós descuidamos a nossa relação com a espiritualidade, ela tende a ficar mais forte no plano, assim, tóxico, né? Que se fala ansiedade patológica, né? E também, quando a pessoa não dá atenção devida à ansiedade natural, também tende a aumentar a ansiedade. Então, veja, a compreensão desse todo me parece que é uma questão de saber o lugar certo de cada coisa, né? E até mesmo das pessoas que fazem parte das nossas famílias, né? Elas, digamos, a gente internamente dá um lugar a cada pessoa, né? Por exemplo, nós vimos há pouco, ontem, o que aconteceu aqui em Porto Alegre, um sujeito que estava no mercado e 2 policiais começaram a agredir e mataram, né? Então, uma pessoa que faz isso, ela não tem noção que nós somos parte de um todo. Quando você afeta qualquer ser humano, tu afeta ao todo, né? E quanto mais elevada a consciência, como dos mestres espirituais, mais eles conseguem sentir isso, né? Sentir essa consciência do todo. E a grande ilusão, talvez a maior das ilusões, é nos imaginarmos separados do todo. Somos todos parte de uma coisa só. E à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai tendo mais essa consciência e a empatia vai aumentando. Então, eu vejo assim o mundo da psicologia muito associado à espiritualidade, porque eu tenho uma visão mais transcendente, né? Mas então, vamos lá e vamos ver, por exemplo, as escrituras sagradas, e assim como muitas tradições, falavam na fé, né? E a fé como uma posse antecipada de algo que se espera, um meio de demonstrar a realidade sem vê-la. Tá, ok. Ah, tá tentando entrar uma ligação aqui. Opa, será que caiu? Ou Não continua? caiu, Leonardo. Só desligou a câmera. Não? Então, A tá, sua mas câmera eu já estou localizando aqui. Tá, eu vou procurar ver onde é que eu acho aqui e tudo bem. Mas estava falando, então, que a fé, eu acredito que vocês estão aí, né? Sim. Mas então, e essa fé, a ansiedade, ela ocorre quando há uma falta de confiança. É como a mesma fé, considerando neurologicamente, é a mesma fé, porém, é uma fé negativa, a pessoa posso fazer centrada uma em pergunta? aspectos negativos. Posso Sim, fazer uma pergunta sobre isso? pode. Sobre aquela quando a pessoa, por exemplo, vai viajar, conseguir um trabalho, alguma coisa boa, e aí a pessoa fica com ansiedade que aquilo aconteça logo, sabe? Isso também está ligado ao medo? Bom, Alguma espécie de medo oculto? Ou como seria nesse caso? é, Quando a ansiedade está eu ligada a acho uma que coisa está boa, assim, de ligado, querer que aquilo chegue logo. sim, mas esse medo querendo que chegue logo, talvez isso esteja associado também ao medo de que não aconteça. Então, o medo do futuro está presente, né? Tu quer que chegue logo para ter certeza que tu vai ter aquilo realmente, né? Entende?
Eu não sei se faz sentido isso para você, né? Mas eu quero chegar lá porque no fundo eu tenho medo que algo errado aconteça e eu não vá ter aquilo que eu quero ter, né? Seria como um medo inconsciente, né? Que a maioria dos nossos medos, eles são inconscientes, né? Nós temos muitos medos. O problema maior das nossas crenças limitantes é que elas são transparentes, né? Como é que é uma crença transparente? A gente não as percebe, é como um óculos, né? Então, você tem, você sabe que tem, por exemplo, uma pessoa que é míope, né, mas nunca percebeu isso, aí coloca um óculos mais, que de repente ela vê a nitidez, ela fica impressionada. Puxa, quanta coisa eu estou deixando de enxergar, né? Às vezes parece meio vago, assim, meio dúbio, né? Bom, então, eu vejo que essa ansiedade que chega logo tem a ver com outra coisa, que é a impaciência, né? E eu vejo que a impaciência tem a ver com a ansiedade também. Eu acho que quanto mais a pessoa está em paz, mais ela tem paciência também, né? Que é paz, ciência. Eu escrevo paciência com Z no meio, né? Ciência da paz, né? E quanto mais a pessoa está serena, está equilibrada, mais ela tem essa paciência. Uma paciência também que consegue viver com o outro, com o diferente, né? Entende? E perceber que o outro, por pensar diferente, ele não nos ameaça. Tem pessoas que se sentem ameaçadas porque o outro pensa diferente, né? Quando em cada semente é uma floresta, né? Então, tem uma música que fala isso, inclusive, né? Até ia colocar minha imagem, né? Não estou vendo, deixa eu ver uma coisa, tentando vê-los também. Agora já estou vendo. Então, essa música que eu vi esses dias, diz assim, em cada semente é uma floresta, porque a gente olhando aí não pode julgar as pessoas, né? Mas é o que a gente faz o tempo todo, né? É difícil a pessoa abstrair o julgamento que tem. E depois a gente, de um jeito ou de outro, a gente fica se comparando com os outros, os nossos próprios referenciais. Agora, a ansiedade, ela é um estado que 80% da nossa atenção está no futuro. Tá? A pessoa está no futuro a ponto de perder a consciência corporal. Né? Por isso que várias assim, abordagens do yoga, né? Trazem atenção para a respiração, porque enquanto você respira, você está no presente. Né? E isso no Mindfulness, que já é uma abordagem mais moderna, mas fala sobre quase as mesmas coisas, né? Também usa a mesma coisa, porque o Mindfulness é uma adaptação para o mundo moderno, tirando assim o viés da filosofia, tirando o viés da sacralidade, né? Mas mostrando o quanto é científico mesmo, né? A importância da meditação. Bom, mas aí na depressão acontece uma coisa diferente. 80% da atenção da pessoa geralmente está ligada ao passado. Parece que ela cristalizou, parece que aquilo que aconteceu está presente aqui agora. A pessoa sofreu um bullying lá na infância, mas parece que está vendo os coleguinhas junto com ela naquele momento, né? Então, a depressão, o foco está lá. E 10%, então, da ansiedade, 10% da atenção da pessoa está no presente, 10% está no passado. Né? Já na depressão, 10% está no presente, 10% está no futuro. E como é que seria um estado equilibrado, onde 10% da nossa atenção estivesse no passado? Não podemos também esquecer a nossa história, nossos referenciais, nossos aprendizados, né? Até os erros são úteis. Né? Agora, 60% de uma pessoa assim, bem equilibrada, está no presente. Né? 60% está no presente.
E 30%, né, está no futuro, porque a gente precisa mais ou menos vislumbrar para onde é que nós estamos indo, né? O que eu vou fazer depois dessa live e tal, será que eu estou com fome, né? Lembrando do Rod Allen, né? Então, eu agora, por exemplo, identifiquei uma vontade de ver quem é que está me escutando aí, né? Que algumas pessoas eu estou vendo, outras eu não estou, né? Então, até para a gente ter uma ideia, nem que seja por uns minutinhos, se vocês estão aí, olá, né? Então, nós temos uma ansiedade para saber quem é que está me escutando aí, né? E o Isaac está aí também, né? E tem outras pessoas aí também. Olá, Vá, né? Ok. A Indira, será que a Indira é grande, né? Eu tô sem câmera no Olá, computador, tudo peço bem? desculpa. Ah, sim. E não, sem problema. Mas só para a gente interagir um pouquinho, pelo que eu estou vendo, a maior parte das pessoas que estão aí fazem parte da Nanda Marga, é isso? É isso? A maior parte? Ou todos, talvez? Acho que todos. Bom, Não de sei qualquer forma, se não todos, né? conhece, né? Se não faz Legal. parte, conhece. Então, tá bom. Mas então, já que o nosso tema é neutralizando a ansiedade, né? Uma coisa importante é a gente perceber que a nossa ansiedade ela pode estar relacionada, né? Por exemplo, quando a gente quer mudar para se tornar uma pessoa melhor, né? Nós podemos imaginar uma ponte, assim, de um lado estamos nós agora, nesse momento. Do outro lado da ponte é onde é que nós queremos chegar, tá? Então, agora, para que a gente alcance esse objetivo, é importante que eu tenha consciência de como eu estou, porque às vezes a pessoa tem uma meta, mas não se dá conta, né? Falta para ela o ciflagrol, o simancol, né? Falta ela se enxergar, se perceber, se dar conta que às vezes ela não está conseguindo o que está faltando, porque falta, às vezes, humildade, porque falta, às vezes, consciência e por aí vai. Então, para se movimentar para esse futuro, a pessoa precisa, digamos, ter acesso a recursos, acreditar numa força interior, né? Ou acreditar em algum recurso, mesmo que seja transcendente. Agora, ela precisa também fazer algo, né? O pensamento positivo é muito bom. Eu sou a favor do pensamento positivo. Né? Esses dias eu discutia com um psicólogo, ele é contra. Agora, o pensamento negativo não é bom. Agora, um pouco de pensamento positivo está ligado à esperança, né? Então, a esperança, para mim, é uma forma de neutralizar a ansiedade, é você conseguir ter um cenário mais positivo. Agora, o conjunto de ações para alcançar uma meta são as estratégias combinadas, né? O conjunto dessas ações, porque as ações para começar alguma coisa, às vezes é diferente, as ações para dar sequência e as ações para coordenar uma equipe e as ações para chegar lá, né? Tem gente que é ótimo para começar coisa, depois não dá sequência. Tá? E tem gente que é ótimo para dar sequência e tem gente que é bom para terminar os projetos. Por isso que numa equipe, numa empresa, é bom ter pessoas que se complementam, né? Ou seja, não é, às vezes a pessoa não tem aquela gana, né, como ela tem no início, depois ela vai esfriando. Bom, mas a ansiedade, ela pode se manifestar em relação a vários aspectos da vida, né? Tem pessoas que têm uma ansiedade maior em relação ao dinheiro, outras têm uma ansiedade maior em relação à filiação, né, do que ela aos relacionamentos, né? Ou tem gente que tem uma sensação de que os outros não gostam dela, né? Ou uma sensação de não fazer parte. E ela leva isso da família para um grupo, para outras coisas, né? E uma pessoa que sofre bullying num lugar, muda de ambiente, daqui a pouco está sofrendo bullying também, porque ela mesma contribui com aquilo sem se dar conta. Bem, então, a gente localizar, e às vezes as ansiedades têm a ver com a nossa ligação com algo maior, né?
com a espiritualidade, então, né? De uma forma ampla. Bom, então, a ansiedade, muitas vezes, é em relação à opinião dos outros. A pessoa se preocupa demais com o que os outros vão pensar, né? E muitas pessoas têm uma ansiedade em relação à desaprovação, o medo do ridículo, julgamento, né? Julgamento dos outros. E quanto mais eu julgo os outros, mais eu tenho medo de julgar o julgamento dos outros também, né? E uma pessoa excessivamente crítica vai imaginar que os outros são tão críticos quanto, né? E então, muitas vezes a pessoa tem um medo da avaliação negativa, de não satisfazer as expectativas dos outros, como se ela nascesse para satisfazer as expectativas dos outros, né? Bom, o que acontece? A ansiedade ela pode ser moderada, pode ser tranquila e pode ser severa. Às vezes a gente chama de timidez, né? Ou de pânico. Eu fui um menino extremamente tímido. Inclusive, eu me lembro que no ano 2000 me visitou uma professora lá dos primeiros anos e ela me visitou num dia de uma palestra. Eu perguntei, qual é a sua expectativa? O que você espera dessa palestra? E ela disse, eu vim aqui ver se era verdade que tu ia fazer uma palestra. Você foi o aluno mais tímido que eu já tive. Então, mas no meio dessa timidez, tinha muita ansiedade. Um dia eu perguntei para uma cliente, assim, eu falei de um curso de ansiedade que eu desenvolvi, né, online, tem uns 50 e poucos vídeos, e aí ela disse, não, eu não tenho ansiedade. Aí eu perguntei, e impaciência, tu tem? Ah, eu não tenho paciência. Irritabilidade, tu tem? Ah, eu sou muito irritável. Pois é, são nomes diferentes, mas a ansiedade está presente nisso tudo, né? Porque, às vezes, a impaciência com os outros é a necessidade de controlar o outro, ou o medo que os outros não nos aceitem. Então, as palavras, elas nos ajudam a compreender a vida, mas as palavras não são a coisa, né? O mapa não é o território, né? E tem gente que joga muita expectativa, né? Por exemplo, a gente, quando gostava das coleguinhas bonitinhas, né? Às vezes tinha uma fantasia que aquilo ia ser assim, né? A solução para um monte de coisa, né? E daí joga uma expectativa muito alta. E aí, com a maturidade, a gente vai vendo, né? Né? Eu tive uma namoradinha, assim, há uns 40 anos atrás, e eu dizia para ela assim, você é o sentido da minha vida. Aí, de uma hora para outra, ela resolveu sumir, né? E eu dei conta, vai agora, como é que eu faço? Aí eu disse, nunca mais eu vou dizer isso para ninguém, porque aí parece que a vida fica sem sentido. Então, a palavra que a gente usa, as palavras que a gente usa, né, elas afetam bastante o nosso grau de ansiedade. Então, por exemplo, na minha experiência como psicoterapeuta, algumas coisas que eu fui compreendendo, eu sempre prestei atenção nessas questões das palavras, e prestava tanta atenção que quando eu me lembro que eu tinha 11 anos, eu me mudei de um sítio, de uma chácara que nós morávamos para a cidade, mas lá ficaram os meus sobrinhos, aí eu ia visitar. Eu atravessava as roças e eu rezava ao contrário. Quando eu queria uma coisa, eu rezava ao contrário para a coisa acontecer, porque eu tinha me dado conta que o não era processado pela mente, isso com 11 anos. Então, a criança tem muitas intuições, né? Você fala assim, não pense num macaco cor-de-rosa. O que vem à mente? Macaco cor-de-rosa, né? Compreende? Então, em vez de dizer evite tal coisa, melhor, né? Em vez de eu não fique doente, tenha saúde, tenha bons hábitos, né? Então, a palavra, daí a pessoa diz assim para mim, chega no consultório e diz assim, eu não consigo, né? Aí eu digo, repita comigo, eu não tenho conseguido. Aí quando você fala eu não tenho conseguido, fica para o passado, né?
Agora, quando fala eu não consigo, parece que você já está criando uma imagem da impotência na frente, né? Então, existe uma relação. Aí, o diálogo interno, né? Tem o diálogo interno da pessoa ansiosa, que é um diálogo ameaçador. E o diálogo interno de uma pessoa mais tranquila, eu estou mais tranquilo, está tudo bem, cada coisa no seu lugar, né? Agora, quando a pessoa começa a dizer eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, não vale a pena, isso alimenta a ansiedade, né? Então, aí tem o perfeccionismo também, né? A gente, às vezes, isso acontece muito, a gente quer fazer uma coisa, mas acha que não está bom, aí não começa. E como você não começa, passa o tempo e você não ganha experiência para construir essa perfeição. E tem aquela coisa, melhor feito do que ou melhor feito do que perfeito. Eu costumo dizer um pouco diferente, melhor feito do que o perfeito não feito, né? Porque se é só uma ideia, né? Algo feito é melhor. Agora, esse algo feito ele pode ter só metade, né? Da perfeição que a gente quer, mas é que em cima da experiência você já compreende melhor. Eu vejo isso na questão do marketing online, né? Eu ano passado fiz um curso de 60 horas de formação em neurolinguística, mas só falando que eu não sabia botar imagem e tal. Aí esse ano eu já levei 3 meses para fazer um curso, né, de ansiedade, mas aí eu botei imagens, vídeos e tal. Agora eu tenho uma noção completamente diferente de como é que se faz um curso. Eu já estou mais à vontade, já tenho uma espontaneidade que quando eu comecei eu ficava todo assim preso, compreende? E daí à medida que tu vai fazendo, tu vai descobrindo, aquilo se torna a competência se torna mais consciente, né? Bem, porque quando a gente não sabe que não sabe uma coisa, tem gente que não sabe que existe computador, né? Ele nem sabe que não sabe, nem sabe que precisa, né? Agora, a competência, a incompetência é inconsciente. Aí ele caminha um pouco e ele começa a se dar conta que ele não sabe. Ele ganha o computador, não sabe ligar, não sabe fazer, não sabe fazer um monte de coisa. Aí, então, a incompetência se torna consciente. Bom, aí ele aprende, né? Mas ele tem que prestar atenção porque ele não tem toda aquela prática, mas a competência é consciente, ele sabe o que sabe fazer. Agora, chega um momento que ele está tão prático que ele faz e conversa com o outro, continua fazendo e dá tudo certo. Ele nem sabe que não sabe. Aí a competência é inconsciente. E acima disso, nós temos a maestria, né? Aí já falando da neutralização da ansiedade, né? Bom, então, a ansiedade, ela acontece no mesmo tempo que eu entendo, e tudo que eu digo é a minha compreensão de hoje, né? Não posso, a gente está sempre se compreendendo. Eu falei até com um outro psicólogo esses dias, tive umas longas conversas. Ele disse assim: não, eu quero ficar em paz, eu não quero que ninguém me incomode. Eu até encaminhei um curso para ele e ele ficou muito bravo, porque achou que estava invadindo a privacidade. Eu disse: olha, nós temos algumas coisas em comum. Tu gosta de ficar em paz, eu também. Só que para mim ficar em paz, eu tenho que aprender algo todo dia. Você gosta de ficar em paz na zona de conforto, né? Então, a paz para algumas pessoas é ficar longe, ficar quieto, ficar até isolado. Eu já, se eu não contato com pessoas, se eu não descubro algo novo, daí a minha paz é diferente, é uma paz dentro da dinâmica da vida. Então, interessante, né? E daí, o que acontece? Tem sintomas que são físicos, né? Eu falei alguns, as mãos ficam frias, a pessoa fica com nó na garganta, a pessoa fica bloqueada, tem problemas gástricos, né? Intestino e tal, não funciona bem, por aí vai. Agora, tem os sintomas que são mentais, que eu já falei alguns, tem outros mais emocionais, e tem coisas que a pessoa faz sem querer, que a pessoa se atrapalha, já são comportamentais. Eu gosto de falar também no termo relacionais, né? Tem a ver com as relações que a gente tem. Porque as pessoas projetam muitas coisas nos outros, né? Seus medos, suas inseguranças.
né? E nós sabemos que a ansiedade é um uso da nossa energia física, mental, emocional, e a gente tem um sistema circulatório, né? De acordo com você está mais estressado, é mais cortisol no sangue, né? É mais adrenalina. Se você está mais no sentimento de alegria, de bem-estar, de pertinência, aí é a dopamina, são outros hormônios, né? A serotonina, né? Então, e, e existe uma coisa que é importante a gente saber também, que nós temos o neocórtex, essa parte maior, que é a última parte do cérebro que foi formada, né? Porque antes disso, nós tínhamos o sistema límbico das emoções, que já é desenvolvida nos animais. Agora, tem um cérebro mais antigo, que é o reptiliano, né? É o cérebro está mais associado lá à coluna, imagina uma partezinha, depois ele desce pela coluna e ele se espalha pelo corpo todo, né? A verdade é que cada neurônio nosso, ele, assim como grupos de neurônios e tudo, em todos os nossos órgãos, tem consciência, né? Assim como nós sabemos que existe uma consciência até no nível químico, né? No nível, assim, dos minerais e tal. Então, a consciência é algo que eu não compreendo completamente, né? Mas a gente saber que não compreende já é alguma coisa. Por mais que se estude, se sabe muito pouco. E tudo que se sabe é pouco diante do que existe na realidade, né? E hoje nós sabemos, pela visão das constelações familiares, por exemplo, que o fato de uma família não aceitar um filho, por exemplo, suponhamos um filho do pai numa outra família e a família não sabe. Isso afeta a família como um todo. Num plano inconsciente, pode ser, mas, então, toda vez que nós não admitimos... Eu disse que eu estava conversando com um psicólogo, que é um amigo meu, né? Bem mais jovem, e aí ele disse, eu sou contra o pensamento positivo, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Aí eu me lembro que a Madre Teresa de Calcutá não era contra a violência, ela era a favor da paz. Isso faz diferença. Quando você joga energia contra alguma coisa, você estabelece um conflito, né? E quanto menos conflito, se a gente compreende, eu não gosto da palavra tolerância, né? Que tu pensa, eu tolero o outro é inferior a mim. Eu prefiro compreensão. Aí eu compreendo que é outro mundo. Não preciso tolerar, eu compreendo. Compreendo a diferença, compreendo o outro, um nível diferente, né? Bom, mas, então, o que acontece? Existe, eu vou ver agora, passando aqui, existe, por exemplo, sintomas comportamentais, né? Nós falamos um pouco dos físicos, emocionais, mas, e mentais, mas, por exemplo, abandona tarefas pela metade, evita desafios, a pessoa fica muito na zona de conforto. A inquietação, né? Como aquele menino que quer ficar quieto, que ninguém incomoda, porque não percebe que ele tem ansiedade. O que é diferente mexe com ele, ele fica meio... Né? Então, mas tem pessoas muito inquietas, estão conversando contigo e estão balançando as pernas, os braços, a cabeça, né? Uma coisa assim que eu vejo que às vezes eu tenho ansiedade é que eu fico meio prolixo das coisas. Mais equilíbrio, a pessoa é mais pontual, assim, né? Aí, às vezes, a ansiedade é, será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que vai faltar alguma coisa? É querer ser perfeito demais, né? Bom, podem anotar aí também e depois me perguntar alguma coisa. Então, a irritabilidade é diretamente relacionada com a ansiedade. Então, se te faltar paciência, pode contar que a ansiedade está presente. E existe, assim,
quando a pessoa está muito ansiosa, ela tem uma coisa chamada comportamento errático. O que é? A pessoa que se atrapalha ao longo do dia várias vezes. Esquece uma chave, enfim, ela vai se atrapalhando ao longo do dia, né? E, geralmente, pessoas ansiosas se isolam mais. Os outros têm mais dificuldade de conviver com a diferença. Ela vê outro diferente, já começa a se comparar com o outro, né? Bom, eu vejo assim que é importante que, quando a gente olha para o mundo ao redor, as coisas que acontecem ao nosso redor, nós percebemos o mundo pelos sentidos, né? Tá? Agora, quando aquilo que nós vemos fora chega na nossa percepção, na nossa cabeça, já houve uma omissão. De 1000 informações, a gente guarda umas menos de dezenas, talvez nem uma dezena, né? Tu nem percebe várias coisas. Agora, a gente tende a generalizar para que a gente perceba a realidade parecida conosco, né? Nós também distorcemos, e a tendência de distorcer é ligada às nossas experiências anteriores, que não nos dão algumas certezas, né? Algumas dúvidas. As nossas expectativas, a memória das histórias da nossa família, tudo isso está no nosso mundo subjetivo. O que nós damos valor, às nossas crenças, o que acreditamos sobre nós, sobre nossas capacidades, sobre o que é possível, sobre as pessoas, se são boas ou não, tal, né? E os critérios com os quais nós tomamos nossas decisões, tudo isso vai nos ajudar a neutralizar a ansiedade na medida que a gente toma consciência das nossas fragilidades. A tranquilidade em tomar consciência das nossas fragilidades, por exemplo, é algo que é algo assim que é importante, né? Você ter tranquilidade de lidar com as imperfeições. Tá? Coragem de ser imperfeito, é o nome de um livro. E aí tem as preferências, o que nós gostamos ou não gostamos. A gente percebe o mundo dos sentidos, mas o que a gente gosta, a gente já percebe de um jeito diferente. Tá? E a motivação que nós temos, o estado em que nós estamos, as nossas reflexões, os meta-estados. O que é um meta-estado? É uma coisa que se estuda na neurolinguística, na neurosemântica, que é um meta-estado. Tipo, eu falo alguma coisa, mas não me senti bem em relação ao que eu falei. Aí eu me sinto culpado por ter falado aquilo. E aí vai, né? A gente vai criando uma série de outras camadas, né? Nos meta-estados. Então, eu posso ter uma facilidade de aprender, mas eu quero aprender com prazer. Eu já estou misturando duas coisas, né? Eu quero aprender com noção de significado ou de uma meta, por exemplo, né? Bem, então, veja que entre o que acontece e a percepção que eu tenho é diferente. Tanto é que, se eu tiver 10 pessoas me ouvindo aí, ou 8, seja, né? Cada uma talvez perceba aspectos diferentes da fala, né? Cada uma vai perceber diferente, né? Vejo que está aí a Doraci também, Agostinho, né? Algumas pessoas a mais aí. E outros, né? Então, o que ocorre? A gente ter essa noção. Outra coisa que acontece é que algumas pessoas ficam mais impactadas com o que elas sentem em relação às coisas, né? Outras ficam mais impactadas, então, no seu cérebro lá, vai impactar, assim, o que elas gostam, as sensações, o tato, o olfato, gustação, emoções, né? Sensações, sentimentos. Isso faz parte do mundo sinestésico. Outras pessoas, elas prestam grande atenção no que elas ouvem, né? E dão mais importância a isso, ao tom de voz,
os sons, né? Outras pessoas, elas dão mais atenção às imagens, entende? Eu sou bem auditivo, sinestésico, na neurolinguística a gente mede isso para ajudar, porque se você conhece bem como é que a pessoa funciona, fica mais fácil estabelecer uma conexão, né? Um professor é muito bom. Então, o que acontece? Mas tudo isso entra na ansiedade, né? E também, uma das formas de lidar com a ansiedade, vocês vejam que eu estou com um palito aqui, né? O palito, quando a gente faz assim e solta, ele volta logo ao normal, né? Na física, se chama isso de resiliência, né? Compreende? Ele volta logo. Agora, quanto tempo é que a gente precisa para a gente voltar ao nosso equilíbrio depois que a gente sofre um trauma, um impacto, né? Então, eu vejo que tem pessoas também que se sentem assim, amarguradas, às vezes com pouquíssima coisa, né? Tem pessoas que têm um acidente, né? Como nós falamos na live, né, com o Gilberto, né? E fisicamente ficam bem limitadas, mas o seu espírito voa, é amplo, né? E às vezes aquela pessoa que tem o corpo perfeito não dá conta do que é básico. E qualquer coisinha a pessoa faz assim, algo terrível, né? Uma tempestade no copo d'água. E então, a gente perceber que cada um vive num mundo diferente, fisicamente nosso mundo é igual, é parecido, né? Tem muita coisa diferente, né? Agora, como é que tu sente, o significado que tu dá, o valor que tu dá às coisas, o reconhecimento é que faz as pessoas serem pessoas mais tranquilas, mais espiritualizadas também, né? E então, como é que eu lido assim para ajudar meus clientes e a mim mesmo na ansiedade? Eu uso várias técnicas, né? Eu sou um eterno pesquisador, sempre buscando novas perspectivas e novas formas. Hoje eu estou estudando um pouco aromaterapia, mas assim, ao longo do tempo eu comecei lá aos 15 anos fazendo relaxamento, auto-hipnose, né? Meditação. E ao longo do tempo fui conhecendo outras técnicas. Então tem uma técnica chamada terapia da linha do tempo, onde eu conduzo num processo hipnótico, hoje online também, a pessoa a se conectar com momentos de vida em que houve coisas que ela não assimilou, para que ela possa assimilar, digerir aquilo e dar um novo significado. Isso muda a forma dela sentir as coisas no presente. Cada dificuldade, cada ansiedade que a pessoa tem, ela está embasada, às vezes, numa dificuldade, num trauma maior lá atrás. Então, ela não sofre só pelo que acontece agora, ela sofre por todo um significado que ela deu ao longo do tempo. Então, a rejeição que ela leva para uma pessoa que ela nem conhece, liga ela na rejeição que ela tinha com o pai, com a mãe lá, né? Ou num grande amor que ela perdeu, né? Então, a linha do tempo permite assim uma cura desses momentos e facilita, a pessoa muda bastante assim com isso. Aí existe também uma outra abordagem que usa a programação neurolinguística, que é um conjunto de muitos tipos de terapia, né? Assim, muita coisa da psicoterapia foi trazida para dentro da neurolinguística. Aí eu uso a hipnose, que permite a pessoa entrar num nível mais profundo, porque quando nós estamos com a atenção voltada assim para fora e muito ativados assim, as nossas ondas cerebrais, a gente pode dizer que elas são mais ondas beta, né? Então, tipo 13 a 27 ciclos. Existem as ondas gama também, quando a pessoa está hiperexcitada, né? Mas aí tem as ondas alfa, que são 8 a 12 ciclos, né? Que é onde a pessoa está relaxada, está tranquila, a criatividade, a intuição se manifesta mais, é onde a pessoa tem os sonhos, porque ela está entrando no adormecimento
mas já está menos ativa para o mundo exterior e ela pode ter vislumbres, sonhos, né? Eu, numa das pós-graduações que eu fiz, o meu trabalho de conclusão foram sonhos lúcidos, né? Aí isso já é um outro assunto, se a gente começa a falar. Né? Mas o que acontece? Nos estados alfa, no corpo se manifesta a coerência cardíaca, que é um estado que cria uma harmonia corporal. E a tendência da pessoa é conexão com amor, alegria, afeto, coisas boas, agradáveis. Então, os sons da natureza nos ajudam a entrar em alfa, assim como a música barroca, né? Ela induz as ondas cerebrais mais equilibradas e também o funcionamento corporal. Então, quando a gente entra num nível mais profundo, a gente entra nas ondas delta, 4 a 7 ciclos por segundo, né? É o sono muito profundo, sem sonhos, a hipnose muito profunda, onde a pessoa desliga, a anestesia, e um pouco abaixo, de 1 a 3 ciclos, é o estado suficiente para sobreviver, né? E, então, eu vou mostrar aqui no meu computador, para vocês verem, isso que eu acabei de falar, né? Já que, ó, dá uma olhada aqui. Um pouquinho. Ó, entendeu? As ondas beta são as vermelhas, alfa, né, são as azuis, né? Então, a primeira lá embaixo é 1 a 3 ciclos, depois 4 a 7, a verde, depois 8 a 12, são as ondas cerebrais produzidas pela meditação, pelo relaxamento, pela tranquilidade, né? Certo? E, então, o que acontece? A meditação, então, eu vejo como um grande remédio para muitas coisas, mas tem pessoas que não conseguem meditar, porque às vezes estão tão alteradas que algumas, em níveis muita ansiedade, precisam até de medicação. Agora, sempre que possível, eu procuro conduzir a pessoa que usa muita medicação a medicações mais naturais, a fitoterapia, né? E a aromaterapia, né? Coisas mais sutis, mais naturais, né? Agora, para ela ficar mais independente, porque se por um lado o antidepressivo te ajuda, ele produz a serotonina de uma forma artificial. E é muito melhor você aprender a produzir a serotonina através do kefir, que pode tomar, ou seja, algumas substâncias probióticas, né, que a partir do funcionamento melhor da flora intestinal vai produzir. Igualmente, Eliane, satisfação, tá? Então, e como é que a gente parte assim para uma neutralização da ansiedade? Prática do relaxamento, o exercício físico ajuda, né? Exercício físico ajuda. A pessoa fazer também, ter alguns momentos de lazer durante o dia, né? E dentro de um tratamento da ansiedade, nós vamos buscar as causas, aquilo que a pessoa não assimilou ainda. Por isso, assimilar, digerir, né? Existem pontos também que a gente aperta e que a gente toca, e aí é parte de uma outra técnica de acupuntura sem agulhas, que eu também uso na terapia. Então, tem pessoas que usam mais um tipo de abordagem, tipo de técnica, outra, né? Porque se eu sei que uma pessoa não acredita em florais, não adianta eu tentar aplicar nela uma coisa que ela não acredita. Se eu for mais em contra as suas crenças, vai funcionar melhor. Né? E se nós partirmos para o estudo da acupuntura, nós vemos que o nosso corpo, ele tem uma porção, assim, eu falei, né, que tem alguns pontos, como dá para ver aqui, né, alguns pontinhos,
que a pessoa pode estimular enquanto diz determinadas frases e afirmações que a gente aprende na hipnose e na neurolinguística, né? Então, dá para combinar algumas coisas da fala com o relaxamento, enfim, com várias coisas. Bom, então, isso seria um capítulo à parte também, a forma que a pessoa fala. A pessoa diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que visitar o meu amigo. Parece um compromisso, parece uma obrigação, uma dívida, né? A sensação que traz também não é confortável. Agora, se a pessoa diz assim, eu quero, parece que é mais prazeroso, parece que ela está mais no controle. Então, isso ajuda ela a neutralizar a ansiedade. Então, ao longo de um processo de terapia, mesmo que seja online, eu vou prestando atenção como a pessoa fala, porque nas entrelinhas das suas falas, ela mostra suas crenças limitantes. E a crença limitante é como uma peça do computador que está estragada, é algo que não funciona bem, né? E aí, quando você alinha as crenças, alinha essa relação dela com as pessoas, né? Então, eu vejo que aquilo que nos leva a uma coerência, a uma paz, nos ajuda também a curar, né, a ansiedade. Então, o que acontece? Em vez da pessoa dizer, eu tenho uma dificuldade, eu tenho tido dificuldade, eu ainda tenho dificuldade. A gente pode perguntar para ela, mas o que te impede? A gente pode perguntar para ela, que benefício você terá quando conseguir? Né? Aí tu estimula a esperança, a imaginação. Né? O que você precisa desenvolver para chegar onde você quer? Então, vai criando uma perspectiva. Então, eu utilizo recursos do coach também, né? Onde a pessoa vai se programando, se estruturando para chegar em níveis mais altos, né? Certo? E, então, eu estou olhando aqui, né? Estamos chegando perto de 1h30, e eu desenvolvi um método para a pessoa se trabalhar, que, a princípio, tem 30 lições, né? Entre de 20 minutos a 20 a 30 minutos, uma média, mas ali também eu fui agregando outros vídeos e materiais que se somam, que trabalham a ansiedade a partir da alimentação, do movimento, das relações, né? E vários tipos de exercício, né? Então, aí as pessoas podem, quem tem interesse, né? Eu posso colocar aí eu posso encaminhar eu vou encaminhar aqui vou encaminhar assim o link, né? E se alguém tiver interessado, pode entrar lá, né? Só que daqui a pouco entra o WhatsApp, eu mando por aí. Não, tem uma forma de mandar por aqui também, né? No Zoom, né? Sim, pode colocar no chat. Mas aí eu estou no é que sim, eu vou mandar pelo WhatsApp, daí você coloca para mim, Tá bem. porque como eu estou fora do... Tá. É que eu tenho o WhatsApp e o WhatsApp Business, e está entrando outro, aí não deu muito certo. Mas tudo bem. Depois eu mando e você pode passar, então, para as pessoas, tá? Eu te mando depois no, no WhatsApp, tá? Então, o que ocorre? Vamos ver o que mais aqui. Então, uma coisa que na Índia tem 4 leis imutáveis do espírito, né? Não sei se vocês devem conhecer isso também. Eles dizem lá que quem está presente é quem deveria estar, está na hora certa, né? Tá? Quando começar é a hora certa, né? E o que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. E quando acaba, acaba. Então, os indianos, de maneira geral, assim, têm uma sabedoria muito grande, né?
E mesmo andando entre o povo, eu percebi assim que há uma sensação diferente. Quando eu convivi lá, pelo menos as pessoas que eu tive contato, assim, há uma sensação de que eles estão mais aceitando mais a realidade, convivendo mais com as coisas. Isso é muito interessante dos povos orientais. Talvez porque nós, ocidentais, somos muito cabeça, muito razão, né? E então é isso. Bom, deixa eu ver uma coisa. E aí, o que mais nós podemos fazer para... Se o pessoal tiver, assim, perguntas também, tem uma coisa interessante. No Brasil, por exemplo, é um país que nós não temos vulcões. Então, determinados minerais faltam na média das pessoas. Então, a estatística é que nós temos mais ansiedade do que em muitos outros países, né? Então, por exemplo, o magnésio é uma coisa que pode nos ajudar. Pessoa que toma Rivotril à noite ou toma algo para dormir, se puder substituir pela melatonina, é melhor, né? Então, quando uma pessoa me procura e diz que tem ansiedade, à medida que eu vou falando com ela, eu vou fazendo um checklist de como é que funciona o corpo, a mente, a alimentação, hábitos, e a gente vai começando a fazendo uma reengenharia positiva da vida da pessoa, né? Bem, voltando ao início, né? Existe também a ansiedade sagrada, é reconhecer aquele impulso evolutivo que nos faz assim a vida ter mais sentido, né? Bem, eu vou abrir então para algumas perguntas ou comentários. Eu posso complementar depois. Uma coisa importante também que eu tinha esquecido de falar da ansiedade é que o açúcar branco vicia mais que heroína. Às vezes a pessoa acha que tem muita ansiedade no nível assim, que é um problema muito espiritual, às vezes, e às vezes o problema maior é o consumo do açúcar, porque o açúcar branco, ele não é natural. Veja que o açúcar mascavo tem muitos sais minerais, muita coisa, ele é aceito melhor pelo corpo. Agora, se a gente buscar outras alternativas, né, a gente vai ter mais saúde, e isso vai refletir no conjunto da saúde como um todo. Os americanos, em 1900, eles tinham uma média, eles consumiam uma média de 15 quilos de açúcar por ano. Hoje se consome uma média de 180 quilos. E aí você veja que nós temos uma obesidade assim cada vez maior, né? Nos Estados Unidos e aqui também, cada vez mais, né? Então, porque a gente tem hábitos que a gente não se dá conta. Então, tem uma série de substituto, como a stevia, a inulina, o mel da abelha, por aí, né? Então, aí está no bom senso de cada um. Alguns não dão importância a isso, né? Hoje temos vários outros aspectos que podem afetar a questão da ansiedade. Existem chás que são bons antes de dormir, né? O chá verde é bom tomar de manhã, né? Mas tem vários outros chás que ajudam a pessoa a serenar. Outra coisa que afeta o sono, por exemplo, e hoje quase todo mundo faz isso, vai para a internet e tal antes de dormir, né? Mas aquele tipo de luz da internet, ela vai afetar negativamente o sono. Então, hoje nós temos que reinventar a nossa maneira de viver por causa da tecnologia. Quanto mais escuro o lugar que você dorme também, né? Melhor. E tem muita coisa que eu estou dizendo que eu acho que você já sabe, né? Mas, às vezes, eu agradeço às pessoas que me lembram daquilo que eu não estou aplicando. Agora saiba, né? Sabe, É isso. Veronico, Eu não sei. de muita coisa a gente já sabe, mas não sabia que tanta coisa era relacionada com a ansiedade. A ansiedade eu vejo que está na nossa vida o tempo todo e em todas as coisas. Você sabe que o cara estava orientando para mim fazer esse curso,
Não, faz um curso simples aí, de umas 10 lições, né? Mas eu fui estudando ao longo de 3 meses e fui encontrando relações que nem eu sabia que tinha. E eu fui me dando conta, fui relacionando, e acabou ficando um trabalho bem forte, sabe? Trabalho que alguns clientes que já fizeram curso comigo disseram, bah, mas ali tu entra em detalhes que a gente nunca imaginou. E, e bem legal. Bom, mas de qualquer forma, eu vou ter, a princípio, acho que dia 8 de dezembro, uma masterclass, onde eu vou apresentar todo esse trabalho, assim, com slides e tudo. E daí eu vou falar mais desse, né? Daí eu te mando e tu manda para o teu pessoal, Sim, vai ser se quiser online. assistir daí, assim que for marcada a data. Vai ser online. Vai ser online, Ah, bom, então é, a gente e viu. pelo YouTube também. Pelo YouTube. Mas aí eu passo com mais detalhes. Então, o que acontece é que, embora quem estuda um pouco de espiritualidade sabe que tudo é vibração e tudo está ligado, né? Mas às vezes a gente não se dá conta, assim, o quanto essa ligação é profunda e ela é íntima, assim, né? E daí a gente vai percebendo, né? Quando estuda mais a fundo, percebe que a forma como eu olho a vida, como eu olho meus objetivos, se eu sou acomodado ou não, tudo isso afeta. Eu vi que vocês estão gravando, se puder me passar depois a gravação, Sim, que nós vamos é interessante, assim, fazer um upload no YouTube. a gente, a gente vê, a gente vê a gente mesmo, né? A gente vê a gente mesmo, é outra perspectiva quando olha de fora, né? Sim, É muito para a gente bom. se aprimorar, né? E eu vejo que, para mim, para algumas pessoas, o crescimento é fonte de ansiedade. Para mim, como eu disse antes, eu me sinto em paz, em harmonia, quando eu vejo que eu estou melhorando, estou aprendendo coisas novas. Isso é muito positivo, assim. Então, por mais idade que tenha, uma das coisas mais saudáveis que a pessoa pode ter é estar aprendendo, né? E eu, quando assisto uma palestra, às vezes de um aluno meu, eu procuro, eu procuro me colocar assim como se eu não soubesse nada, como se fosse a primeira vez, né? Porque isso é bom, isso faz bem para a alma, faz bem para o espírito da gente. A gente, a gente tem alguns conceitos, mas ter consciência de que os conceitos que a gente tem não é a realidade. É uma perspectiva, mas ela sempre pode ser enriquecida, né? Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Eu fico Eu curioso já de saber, gostaria, assim, as pessoas que eu estão aí. já saio perguntando e falando. Aham, Pelo que eu vejo, os para ser. problemas, as preocupações são grandes causadores de ansiedade, né? Então Sim, a gente se ocupar em vez de se preocupar pode ser uma forma de tentar neutralizar a ansiedade. Agora o problema é que às vezes mesmo a gente se ocupando, aquele pensamento que gera ansiedade não sai dali, não sai dali, né? Não sei o que tem a nos dizer sim. sobre isso, que muitos E dizem. você veja, como? Tem muitos que Eu dizem, né, não, que o pode negócio é repetir? não se preocupar, é se ocupar. Se ocupar, exatamente. É, e a própria preocupação, é importante que um pouquinho de preocupação, ela é boa, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, porque a pessoa despreocupada demais acaba não se preparando, que ela deve se preparar, né? Sim. Entende? Então, você ter um pouco de preocupação é a questão que o veneno e o remédio, né? A diferença é justamente a dose. Por que que é importante isso? Porque na nossa vida quase tudo precisa de equilíbrio. O Gibran, Gibran Khalil Gibran, grande poeta árabe, ele dizia assim, que as mesmas coisas que te trazem alegria te trazem tristeza, né? Então, aí depende, às vezes, por exemplo,
a persistência é uma grande qualidade para uma pessoa que se dedica a vendas, por exemplo, né? Já a insistência é um problema. Então, e às vezes a linha entre uma coisa e outra é tênue. Quer ajudar uma pessoa, só que tu acaba insistindo, o cara enche o saco, né? Entende? Então, a gente saber quando parar também. É bom, eu já semeei o suficiente. E às vezes a gente quer ser mais completo e acaba tendo não, uma certa má vontade, né? Alguém mais tem alguma Estou vendo que pergunta, a algum Doraci está comentário? com a mão levantada Sim. ali. Fazer uma pergunta, Doraci? Sim, pode falar. Boa noite, Namaskar. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Eu estou assim amando essa palestra, esse esclarecimento, porque sabe que eu sofro, venho sofrendo de ansiedade. Assim, já tive pico de ansiedade excessivo com a síndrome do pânico. E assim, graças a Deus, eu estou aprendendo tudo que o senhor falou aí. Eu fui me encaixando, o que eu estou fazendo, estou no caminho certo. Assim, até espero que eu alcance, né? Mas a questão da alimentação, o açúcar eu já mascava há muito tempo, pouco doce, uso mel, kefir, tomo todos os dias, muitas vezes. Faço yoga e meditação. Então, assim, a meditação é que está me trazendo mais, né? Chegando mais para o presente, mais para dentro de mim. Porque eu vivia num amanhã, num hoje, ontem, amanhã e depois. E em alguns momentos ainda me pego assim. Então a gente... Legal. Quando o senhor falou eu de alguma forma, me Sim, diga. Sim. Quando citou aqueles exemplos de esquecer chave. E, gente, minha filha estava perguntando assim, você. Porque várias vezes eu fui para a escola, esqueci ferro ligado, voltei no meio da estrada, bati a porta com a chave por dentro. Então, eu estava assim, sem saber o que me cortava, ia cortar uma carne, era o dedo, então eu não estava no meu presente. Aí fui aprendendo que até para lavar um prato, para tomar um banho, você tem que estar ali. E assim que eu estou aprendendo, eu não aprendi ainda, eu estou ainda no caminho para poder superar, né? Faço terapia e estou precisando ainda de ajuda, né? Muita, muita ajuda. Mas o principal, onde eu encontro mesmo essa libertação, esse início, é a meditação. E uma atividade física faço, além da yoga, faço atividade física. Então, assim, é uma luta incansável, mas é muito difícil. A ansiedade é muito terrível. Não é fácil. Não é fácil. Eu espero que então, esse programa é melhor a gente dizer assim, gravado. Em vez de dizer... Sim. Eu espero que fique gravado para eu me mandar para meus mas amigos. é muito difícil. Sim. Me ensine. Sim. Eu tenho me especializado bastante na ansiedade, né? E eu também estudo a depressão, mas eu até gosto mais de trabalhar a ansiedade, porque na medida que a pessoa... Eu faço uma espécie de um treinamento, né? Com a pessoa ao longo de uma média assim, de 10 a 12 sessões, onde eu vou trabalhando vários aspectos e a pessoa vai clareando, vai se conscientizando, né? E daí, realmente, assim, é preciso olhar a pessoa em vários aspectos, né? E hábitos, e etc. Então, o que é interessante é que, à medida que a gente conversa, seja online ou seja presencialmente, a gente vai percebendo nas entrelinhas e no jeito da pessoa falar coisas que ela, às vezes, não se percebe, né? Porque também, eu, ao longo de 46 anos, conversando com pessoas, atendendo pessoas, fui aprendendo uma série de coisas, né? E às vezes a pessoa expressa crenças limitantes sem se dar conta, né? E daí a gente vai auxiliando ela a desarmar as bombas, né?
desarmar as armadilhas que ela mesma faz, né? Então tá, Doraci, é isso mesmo. Temos que, pouco a pouco, ir impregnando, colocando. Eu aprendi mais sobre ansiedade nesses últimos meses que eu desenvolvi esse curso do que durante toda a faculdade. Mas também agora a gente já está mais maduro, né? E a gente vai sempre amadurecendo. Eu acho que enquanto estamos vivos, sempre estaremos aprendendo, né? E o que nos mantém mais jovens é estar aberto a aprender, né? Então é isso. Muito bem. E eu vejo que é um desafio constante, porque tem pessoas que acham que a pessoa, porque estudou psicologia ou psiquiatria, está livre da ansiedade, mas não é assim, né? Tem até aquela... Tem um vídeo até muito engraçado de uma professora de yoga, né? Que ela está na frente dos alunos e um aluno jogando. Professora, interrompe ela e tal. Aí chega num ponto assim, ela diz: quem é a professora aqui? Ela já pega as coisas e começa a tirar. Eles fizeram um vídeo engraçado, assim, no sentido de que na condição de professor e tal, é uma coisa, mas às vezes entra em questão outras coisas, assim, as frustrações da pessoa, a pessoa mesmo vai faltar paciência. Então, eu acho que ninguém escapa. Eu acho que enquanto estamos vivos, temos oportunidade de nos aprimorar. O ser humano. Minha mãe diz assim, eu digo, minha mãe, meu médico, meu cardiologista, falou comigo que eu não tenho nada, só fiz todos os exames de ansiedade. E ele falou que que tem, faz tratamento. Ela, meu Deus do céu, como é que um médico vai ter ansiedade? Esses médicos seus estão tudo doentes. Eu falei, olha, minha mãe, não é porque eles são Para você ter médicos uma que não vai ideia, cuidar. existe uma estatística que os médicos vivem 10 anos a menos do que a população em geral. Uhum. Porque é uma profissão muito ansiogênica, né? Tem que lidar muito com a morte, né? Tá nas mãos dele toda uma responsabilidade. E então se vê que existem os efeitos iatrogênicos da medicina, né? A terceira causa de morte no mundo são os erros médicos, né? Então você imagina uma pessoa que a todo momento pode cometer um erro onde a vida está em jogo, né? Então não é fácil, não. Temos não sei se a Raul quer fazer alguma pergunta, ou o Agostinho, que eu vi que está com o microfone aberto. Pode falar. Ou pelo menos é o que está sentindo, contribuir com alguma coisa. Aí, assim, eu quero concluir. Sim. Conclui, Doraci. Sim. Aí, assim, com tudo isso, eu ainda tomo a prazolam de 1 miligrama, que é um ansiolítico, né? Ainda tomo ele. E tomo 1,5 de 1 miligrama só à noite, para poder ter porque ainda não tenho segurança de dormir, deitar, tomo um chá de melissa toda noite, tomo meu chazinho com mel, mas ainda não tenho a segurança de dormir, deitar e esperar o sono chegar sem uma prazolam. Então, eu ainda tomo uma prazolam de 1 miligrama, 1,5 eu tomo todas as noites. Não tomo outra medicação a não ser essa. Mas, assim, creio que pelo caminho que eu estou indo, com a ajuda e hoje mesmo com essa palestra, né, que eu estou assim fazendo, está quase tudo dentro do caminho certinho, eu vou deixar assim de tomar em breve o aprazolam e vou dormir com meu chazinho. Acredito que sim. Você sabe que quando eu auxilio pessoas a ir largando a medicação, eu vou trabalhando junto com a aromaterapia e com a fitoterapia, né? E os florais também. Agora, uma técnica que eu tenho usado muito e que ajuda bastante é a auto-hipnose, a hipnose. Quando eu faço hipnose com uma pessoa, eu já faço no sentido também de ensinar ela a fazer com ela própria. Por isso que a pessoa vem, às vezes, buscar
um auxílio através da hipnose, mas ela vai absorvendo e ela, após algumas sessões, ela aplica nela mesma, né? E hoje a gente está Depois, numa busca, de procurar, assim, dar uma qualidade maior ao atendimento online, né? Tem se tornado, assim, muito... Então, a gente está estudando bastante como beneficiar as pessoas na terapia online, quase tanto quanto presencial, né? Então, a gente tem buscado recursos, eu, inclusive fiz alguns cursos nesse sentido, né? Para poder auxiliar as pessoas mesmo a longa distância. eu Quem é quero o que seu ia contato. falar? Eu quero Tá o seu bom. contato. Ó, esse telefone que está aqui na minha Gratidão. tela é esse, né? Esse que está na tela. E também tem o meu site, que é o S de Salvador, A de amigo, B de Brasil e de Índia, o SAB, né? O senhor é de SAB.com.br. Salvador, é? De Salvador? Não, eu só soletrei, né? Salvador, amigo. Ah, É sim, porque, sim. às vezes, S, sabbi.com.br. É porque, às vezes, me liga uma SABBI. telefonista, uma telefonista e diz assim, S de sapo? Eu, não, S de sabedoria. É massa. Tá bom. Gratidão, viu? Você também, querido. Então, Vá, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, assim, porque eu me sinto muito contente por ver um profissional com uma visão mais expandida, mais holística, assim. Porque, por exemplo, assim, a médica visual diz assim, porque o que você tem é a ansiedade e tem que tomar um remédio. E aí fica parecendo assim que a ansiedade, ela é uma caixinha quadradinha, assim, fechada, pronta, é aquilo. Mas aquilo é o quê, sabe? E eu tenho a sensação assim, de que não se vê assim, os outros, muitos profissionais, eles não veem assim o que tem dentro dessa caixa, como ela se desenvolve, por onde ela se desenvolve, sabe? Sim. E aí que essa tua visão, assim, ela... por exemplo, eu passei por umas situações traumáticas e o meu corpo começou a colapsar um tanto. E eu não conseguia ter ajuda profissional, mas eu consegui, assim, pegando um pouco de cada coisa, meio que de forma intuitiva, o que eu conseguia ter acesso, e só assim eu fui conseguindo conseguindo Sim. ajeitar, sabe? Não como uma coisa pronta, mas aos poucos. Então, acho muito importante assim, esse teu trabalho de dar várias oportunidades diferentes para aquele ser conseguir desenvolver. Sem dúvida. Daí, o que eu costumo fazer? Eu observo o jeito da pessoa viver e tal, eu vejo que porque tem muita coisa na vida que cura também. Você sabe que aqui em Porto Alegre teve 13 encontros holísticos, assim, de 3 dias, né? Que o deputado Cherini fazia. Eu participei como palestrante nos primeiros e participei de todos os 13, mas ao longo da vida, eu diria assim que são uns 40 encontros holísticos que eu participei. E aí, quando eu vou, eu gosto de ver as diferentes formas. Então, a maneira como as pessoas usam a arte, às vezes, né? Eu mesmo quando eu faço um trabalho de hipnose, às vezes eu coloco uma música, né? Que surpreende a pessoa, né? Ou seja, porque se tu consegue fazer da arte uma terapia, né? Usar. Eu comecei, enquanto eu trabalhava na faculdade, eu já trabalhava com arte-terapia, né? Então, em grupo, né? E então, o que acontece? Eu vejo que a gente... para você ter uma ideia, eu, com esse desafio online, esses dias eu estava com pouca inspiração, né?
Aí eu fiz toda uma auto-hipnose para ficar mais criativo, as ideias começaram a vir assim em 3, 4 dias. As coisas funcionam, mas é preciso a gente conectar. E em termos de terapia, eu gosto de ter em mente o seguinte, o Jung dizia assim, o Jung era muito transcendente, né? Tinha essa consciência das tradições, da sabedoria e tudo. E ele diz assim, aprenda todas as técnicas, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E uma das coisas mais importantes que um terapeuta precisa a primeira pós-graduação que eu fiz era a abordagem holística de base. Então, estudou relacionado com a filosofia, com a ciência, a neurociência. Mas, assim, uma das qualidades principais de um terapeuta é a capacidade de se esvaziar diante da pessoa, sabe? Para realmente perceber a fundo, né? Que em cada semente é uma floresta, na verdade, né? A gente precisa enxergar o potencial da pessoa. Daí ajuda a pessoa a se dar conta também do potencial. Né? É isso. E outra coisa que eu me lembrei agora, de uma frase que eu gosto em relação à questão da terapia, é que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Entendeu? Então tá. Beleza. E aí, Agostinho, tudo bem? Opa, prazer. É a primeira vez que eu te escuto. E eu entrei um pouquinho atrasado, mas eu gostei muito da parte que eu peguei. E realmente a gente escutando, a gente fica com 1000 perguntas na cabeça, afinal de contas, que máquina é essa da gente se articular na vida e no mundo hoje? Que eu... às vezes as pessoas me dizem que eu sou muito ansioso. Aí eu fico me perguntando, mas o que é essa ansiedade? É pressa? É medo? Vamos dizer assim, dificuldade afetiva de me articular? Enfim. Né? Então, vou te dar uma sugestão. Quando alguém... Sim. Não, quando alguém te disser que tu é ansioso, tu diz, não, eu ainda estou ansioso. Diz, eu ainda estou ansioso, mas estou aprendendo a me tornar mais tranquilo. Legal. Porque tu sabe que dizer eu sou, a pessoa se rotula, a gente se deixa rotular, né? Então, tipo, eu estou. Você lembra que no início eu podia ter dito eu sou psicólogo, eu disse eu trabalho com psicologia. Eu não sou, né? A minha essência, ela está além desses rótulos todos. E quando a gente fala eu sou, a gente faz uma profunda auto-hipnose, compreende? Entendeu? Então, o eu sou, a gente tem que ter muito cuidado, né? Agora, eu ainda estou com determinada situação, é bom, né? Porque aí você fica, assim, quando fala eu ainda estou, você, de alguma forma, está dizendo que é temporário, né? Você ia concluir? Pode concluir. Não, eu passa mil ideias na cabeça, mas eu estou com 72 anos e eu, digamos assim, vivendo minha aposentadoria, trabalhando um pouco na terra, buscando fazer uma conexão melhor com esse planeta, etc. Mas eu vejo que uma das coisas que mais me deixa mobilizado, de fato, é uma situação social de profunda patologia que nós estamos vivendo. E isso tudo incomoda muito, né? Porque eu fico com medo de perder, de não ter mais dinheiro, medo de confrontar as coisas, medo que os filhos não consigam ultrapassar essas dificuldades. Então, de fato, todo dia eu me sinto muito mobilizado. Sim. E não isso sei se isso é ansiedade. É uma patologia. Como?
Isso é ansiedade, mas eu diria assim, que está mais doente quem não sente opressão nenhuma ou preocupação nenhuma. Porque é ansiedade, mas você está tendo consciência dos grandes dilemas que nós estamos vivendo da humanidade, né? Porque se considerar 200 anos atrás, o nível de higiene era 10 vezes pior, morria muito mais gente. Veja que em 1917 morreu 500 milhões de pessoas numa pandemia parecida, né? Compreende? Então, muita coisa melhorou. Mas existem coisas e valores que têm se perdido também, né? Entendeu? As coisas têm ficado muito superficiais. Então, algumas coisas têm melhorado e outras coisas, eu diria que nós ficamos muito materialistas. A gente tem que cuidar, porque tendemos a perder um tanto do significado das nossas vidas, né? Então, eu também estou preocupado assim, com muita coisa que está acontecendo. Então, um pouco de ansiedade é natural, mas aí tem as técnicas de respiração, tem vários recursos, né? Um dos meus trabalhos como terapeuta é descobrir o que cada pessoa precisa para dar uma alinhada, né? Porque, no fim das contas, é tanta coisa, é tanta informação sobre a própria ansiedade, que uma pessoa que não está habituada, ela não sabe o que precisa, né? Então, um profissional pode ajudar a alinhar o aspecto da química junto com o aspecto da alimentação, ou hábitos, o jeito de dormir, né? E daí a gente, de certa forma, a gente tem um olho clínico para identificar onde é que está o furo no barco, né? Imagine um barco com furos, né? Tem que identificar os furos maiores antes, depois os menores, né? E a gente não corrige tudo de uma vez só, né? Vai arrumando uma coisa, depois vai arrumando a outra, né? E por isso que é isso. E uma das coisas que ajuda a gente a superar a ansiedade é a gente, quando precisa de ajuda, não ter medo de procurar, né? Que há momentos que mesmo nós profissionais precisamos ter humildade de buscar essa ajuda. Depois tem uma outra coisa interessante, que Jesus dizia assim: quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei entre eles. Porque, então, o terapeuta, às vezes, e a pessoa entra assim numa sintonia. E acontece comigo mesmo, quando eu atendo alguém, eu, às vezes, acesso um tipo de informação que não está nos livros, não está assim muito na minha mente, mas aquela conexão com a pessoa me permite conectar com outro nível de informação e, às vezes, a informação certa que precisa para a pessoa, né? Então, é isso. Uma das coisas que ajuda nós a superar a ansiedade é estar aberto de nos enriquecermos uns com os outros, né? É uma coisa muito boa. E que bom que hoje nós temos as lives, né? Porque lá em 1917 não tinha, né? O povo tinha que entrar para dentro de casa. Não. É. Isso aí. É muito rico esse recurso também. Obrigado. Você sabe que eu vou te contar uma coisa, Agostinho. Bom, eu já disse antes, né? Mas a ansiedade nem me parecia um assunto importante. Eu comecei a estudar bastante nessa pandemia e a refletir, né? E ficava dias inteiros refletindo. E hoje eu tenho uma percepção da ansiedade assim como um universo, assim, que a gente pode ver o lado negativo, o lado positivo, assim como cada uma das emoções tem um aspecto importante dela. A tristeza não é totalmente negativa, nem o medo, nem a raiva, né? E tem um aspecto positivo de cada um. Então, no fundo, isso faz parte de um grande processo de autoconhecimento, né? E é uma caminhada longa, né? Eu já estou aí há 40 e poucos anos conhecendo e vou descobrindo outras nuances, né, que antes eram desconhecidas. Tá bom? Um grande abraço aí, tudo bom. É uma caminhada longa e solitária. Sim? Né? Pena que essa vez a gente não ter
com o uso só do celular, eu não tenho acesso a uma série de músicas assim, né? Em outro momento a gente vai, mas em vários momentos que nós falamos, me lembrei de algumas músicas, assim, como é importante a gente também parar, ouvir uma música, né? Porque às vezes ajuda a nossa intuição a perceber. E tem uma música no Fernão Capelo Gaivota que diz assim: vou vivendo só, neste voo solitário, né? E, de certa forma, nós temos que conviver com a solitude, né? Que é diferente de solidão. A gente aprender a se sentir cada vez melhor conosco mesmo. E isso é um desafio para os buscadores de luz, né? É mesmo. Tá bom? E eu quero dizer que eu admiro bastante organizações como a Ananda Marga, assim, também, porque eu sei que fazem, além de um trabalho de treinamento da meditação, da mente, faz também um trabalho social no mundo inteiro, né? E na Índia isso tem uma história muito importante, assim, porque eu vejo que na Índia, de maneira geral, tem uma integração maior, né? Da espiritualidade, até mesmo com a política, com as reflexões, né? E muita coisa que nós estamos conhecendo agora na Índia é muito mais comum, as universidades mesmo. No tempo que eu estava lá, eu via estudos nas universidades indianas que aqui não tinha, né? E é isso aí. Então, eu quero deixar um abraço a todos. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pessoal, é só abrir o microfone, a câmera, se quiser. Eu deixei o endereço do site do Deroni no chat, deixei o telefone dele também. E acredito que só te ouvindo hoje já tem convite para umas 4 palestras já de outros assuntos. Que a gente pode Tranquilo. outro E dia. você sabe que a gente vai estudando e vai abrindo um universo de coisas e a gente vai relacionando uma coisa com a outra, né? Mas vai ser uma alegria. E quem sabe um pouco mais adiante, com as coisas mais normalizadas, a gente pode ir até Pelotas, que teve um período que eu ia seguido fazer um trabalho de meditação e renascimento, né, com a respiração. Sim. E teve 2 vezes que eu fiz um trabalho de formação em neurolinguística também, né? Hoje a gente está pensando muito em desenvolver trabalhos online, mas o estar junto e conviver com o grupo é uma experiência que marca mais, né? Aquilo fica... Tem experiências que eu vivi assim faz 20, 30 anos e ainda me inspiram, né? Então, quem sabe na sequência a gente organize algo por aí também, né? Sim, claro, Bom. porque infelizmente ainda tem pessoas que ficam ansiosas nas palestras online. Sim. Só brincando com a... E você estar na frente da pessoa, para mim mesmo, né? Eu enxergo aqui, tipo, do umbigo para cima, né? A pessoa. Mas é que o corpo inteiro fala, né? Sim. E daí, presente, a gente sente mais, assim, a respiração, o olho da pessoa, né? Às vezes uma inquietude, às vezes o tamanho da pupila já diz alguma coisa, né? Tem pessoas que a íris, a pupila, você percebe assim coisas num nível sutil, né? Porque a nossa linguagem, em uma boa parte, mais da metade, ela é não verbal. E assim já, assim a distância já é mais, tu tem menos acesso a isso, né? Não, e também você veja que se a gente tivesse 8, 10 pessoas reunidas num grupo, né? Você percebe muita coisa sutil acontecendo. E aqui alguns a gente não está vendo, né? Então é diferente, né? Sim. E também, às vezes, a pessoa divide a atenção. Eu vejo que temos uma
pessoa do Mato Grosso nos assistindo agora, estou vendo aqui a Leidiane. E vai ficar gravada, Leidiane, tudo bem? Se quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, pode falar. Então, eu divulguei, a gente divulgou, mas eu não sei se por caso o pessoal está mais habituado a, talvez, o YouTube ou Facebook ou Instagram, né? Até não apareceu muita gente. Também o horário, porque hoje em dia é uma quantidade de coisas que estão acontecendo online também, né? E daí é uma tendência a diminuir. Mas então, o que eu quero dizer, assim, talvez como algo para neutralizar a ansiedade, assim, mais para concluir, né? Não sei se tem mais alguém que quer falar aí. Se alguém quiser, é só abrir o microfone e falar. Mas tudo bem. Se tiver alguém, é só levantar a mão aí. Alô. Mas então, havia um homem, né? Vou contar uma historinha. Havia um homem que ele era muito sereno, muito tranquilo. E aí um dia ele ganhou um cavalo e os vizinhos disseram, mas que homem de sorte. Ele disse, talvez depende. Um dia o cavalo fugiu e aí os vizinhos disseram, que homem de azar. Ele disse, Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. Aí ele passou um tempo e o cavalo voltou agora acompanhado de 25 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram, mas que homem de sorte? Ele disse, pode ser, talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Aí o filho do homem foi domar um dos cavalos selvagens e caiu e quebrou as 2 pernas. E os vizinhos disseram, que homem de azar? Ele disse, Deus sabe o que faz. Aí enfaixaram as pernas do rapaz e vieram os soldados do rei e levaram todos os jovens para a guerra. Né? E aí os vizinhos perceberam que o único que foi poupado foi o jovem que estava com as pernas enfaixadas. Que homem de sorte. E assim é a vida, né? Tem pessoas que assim reagem ansiosamente às coisas, outros mais tranquilos. E aí perguntaram para esse homem qual é o segredo da sua serenidade, e ele disse assim, eu vivo segundo 2 princípios. O primeiro é não te aborreça com as pequenas coisas. Aí perguntaram, e qual é o segundo? Ele disse, todas as coisas são pequenas. E por fim perguntaram a ele, o senhor crê numa força superior? Ele disse, eu creio. E eu creio que existe uma força superior e peço a ela que me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Ótimo. É isso. Então... Namaskar, então. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Como? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, então, pessoal. Então, aí nós vamos nos despedindo. E lembrando... Então, eu vou desejar a todos... Sim, vou desejar a todos que a força divina que eu saúdo, a partir da minha força divina, saúdo a força divina, a natureza divina que existe no interior de cada um. Tá bom? Tá bom. E eu agradeço pela oportunidade, foi bem inspirador. Você sabe que, às vezes, a gente se inspira mais assim pela proximidade que a gente sente, até quando o grupo não é tão grande, né? Porque daí a gente vai entrando num clima mais solto, mais tranquilo. E num próximo momento podemos abordar outros temas. Com certeza. Aí eu vou te passar os convites. Então, eu gostaria de lembrar que semana que vem a nossa palestra vai ser na quinta-feira, no dia 26, tá? Vai ser sobre a consciência negra, que aí vai ter que ser na quinta, no dia 26, às 19 horas, só para lembrar isso. Mas pode falar, Neroni. E vou também convidar vocês a se inscrever no meu canal no YouTube,
né? E ali tem muitos temas interessantes, assim, e lives gravadas. A palestra é muito bonita sobre a felicidade, que eu apresentei no congresso online de Portugal, né? Enfim, tem vários materiais. Então, ali tem perto de 100 vídeos, né? Que dá para o pessoal olhar e assistir. Tá E bom? para Deroni sabe... Como? Para te encontrar, isso que eu ia perguntar, para te encontrar no YouTube. Deroni sabe, Instituto Sabe. Daí você vai achar lá. Tá bom? É só entrar, se inscreve, que daí recebe um aviso quando entra um novo material. Tá bom? Então tá, uma alegria. E a gente volta num outro momento a conversar. Tá bom? Até logo. Felicidades. Uma boa noite. Muito obrigada por sua presença. Foi muito boa a palestra. Obrigado a todos. Eu caí, minha internet caiu, mas consegui acompanhar quase tudo. Deroni, eu coloquei no... Mas agora com a gravação vai ficar bom. Isso. Sim. Coloquei o teu YouTube no chat para... E realmente a internet hoje, a gente não pode apresentar os slides, mas você sabe que numa coisa assim até é melhor, assim, uma coisa mais solta, mais espontânea, né? Às vezes o slide deixa de uma forma muito didática, né? A gente pode também, ou de outra forma, podemos repetir outro dia, quem sabe, se o pessoal pedir. Tranquilamente. Mas então, eu vou avisar, a princípio eu acho que é dia 8 de dezembro, e daí assim, aí eu conto outros aspectos da minha história também, né? Tá bem. Tá bom? Então, um abraço, mais uma vez, felicidades a todos. Namaskar, boa noite.